Boa tarde, galera do oitavo ano. Estamos aqui novamente para continuar nossos conteúdos, que é o professor Rosinaldo Aguiar, né? Vamos continuar a falar sobre a população mundial, só que dessa vez nós vamos falar sobre a questão das migrações, dos refugiados e da diversidade cultural. Então, na nossa última aula sobre população, nós tratamos mais sobre a questão do crescimento populacional, sobre as características da população mundial, analisadas através das pirâmides etárias, e hoje nós vamos tratar mais da questão das migrações, dos refugiados e da diversidade cultural, tá? Que é um outro tema muito importante quando se fala de população mundial, tá, gente? Em primeiro lugar, é bom a gente entender que o mundo é um mundo muito diverso, tá? Nós vivemos num mundo onde a população mundial ela é marcada por uma grande diversidade religiosa, étnica e linguística. Então são muitos povos com religiões diferentes, com origens diferentes, falando idiomas diferentes. Então o mundo é marcado por uma intensa diversidade cultural. E essa diversidade da população mundial, ela está diretamente relacionada aos movimentos migratórios que marcam a história dos povos e das nações. No decorrer da história, povos se deslocaram de um local para o outro e foram dessa maneira estabelecendo uma diversidade no mundo, com o surgimento de idiomas e de características culturais diferentes pelo planeta. Quando nós falamos dessa diversidade cultural, ela pode ser constatada por alguns aspectos, né? Então, aspectos culturais, religiosos, históricos, artísticos, políticos, econômicos, entre outros, são elementos que determinam essa diversidade cultural entre os povos, né? Então, essa diversidade ela pode ser observada através de diversos aspectos que estão presentes no modo de vida das populações pelo planeta, né? Nos últimos anos, a ampliação dos movimentos migratórios elevou essa diversidade étnica e cultural do mundo. Por quê? Porque hoje está havendo um intercâmbio muito maior entre etnias e povos. Hoje, como nós vivemos numa era em que os transportes são muito mais velozes, a comunicação é rápida, vem crescendo no mundo chamado multiculturalismo, que é a relação que há entre sociedades, entre povos, estabelecendo um contato entre as suas culturas. Então, hoje, uma pessoa que mora, por exemplo, aqui na nossa cidade, ela pode ter acesso a elementos culturais de outros povos, né, de outros países, através dos meios de comunicação ou viajando para esses outros locais e conhecendo um pouco da cultura desses outros povos, tá, gente? Quando a gente usa aqui o termo etnia, que é um termo que é muito assim, não muito claro, é um termo que não é muito conhecido, o termo etnia, a gente entende por etnia determinado grupo de população que se reconhece está integrado por tradições, modos de vida, costumes, referências e símbolos próprios. Então, uma etnia é um grupo de pessoas que está ali integrado, unido, junto, por uma série de elementos que os unem. As suas tradições, o seu modo de viver, os seus costumes, tá? As suas referências religiosas, os seus símbolos próprios, hino, bandeira, tá? Então, uma etnia tem essas características. Bom, agora, vale ressaltar que essa diversidade cultural ela é muito grande no mundo, tá? Então, ela pode estar, assim como ela está presente no mundo, ela está presente também dentro dos países. Então, a gente tem alguns países onde há também de uma diversidade étnica. Às vezes, a gente tem vivendo dentro de um mesmo país várias etnias diferentes. E nem sempre isso é sinônimo de paz, de tranquilidade. Em geral, no mundo, a diversidade cultural ela é bem aceita pelos povos, mas em alguns países do continente asiático, alguns países europeus, africanos, onde é mais comum isso, há uma grande intolerância de alguns governos e grupos sociais contra alguns grupos étnicos.
levando esses grupos étnicos a ter seus direitos reduzidos, a não ter acesso aos empregos, à renda, da mesma maneira que outros grupos majoritários que vivem num determinado país. Então, nós temos países que têm etnias majoritárias e etnias minoritárias. Essas etnias minoritárias elas acabam sendo excluídas socialmente, não tendo seus direitos garantidos como as etnias majoritárias, principalmente o acesso ao emprego, a questão da moradia, né? O direito alguns direitos políticos são também tolhidos, são reduzidos para essas etnias minoritárias, né? Então elas acabam ficando renegadas dentro de uma sociedade. Em alguns locais, esses grupos eles são perseguidos, né? Como eu falei, sofrendo bastante discriminação. Em outros locais, como vem acontecendo no continente europeu, vem crescendo um tipo de intolerância contra os imigrantes que é chamado de xenofobia. A xenofobia é o ódio ou a aversão contra povos estrangeiros, contra povos imigrantes. Então, hoje, o continente europeu é um dos continentes que mais recebe imigrantes, né? Então, a presença maciça de imigrantes vindos principalmente da África e da Ásia na Europa vem levando em muitos países europeus, como é o caso da Alemanha, do Reino Unido, da França, da Espanha, da Itália, a existência de grupos xenófobos que perseguem, espancam, matam os imigrantes. Os grupos que apoiam a xenofobia, eles alegam que a presença dos imigrantes em massa nas suas sociedades pode reduzir o acesso ao emprego, pode provocar problemas urbanos, como, por exemplo, a mendicância, o aumento do número de mendigos, o surgimento de bairros pobres, né? A xenofobia ela pode trazer também, segundo os grupos que apoiam, problemas para a cultura local. Outras culturas acabam sendo inseridas em determinados países, culturas que não são bem-vindas, né? Então, a xenofobia é um exemplo dessa questão de intolerância e que é muito comum hoje no continente europeu, tá, gente? Então, apesar de nós vivemos num mundo onde a diversidade cultural étnica ela é marcante, nem todos os lugares ela é bem aceita, tá? Bom, falando um pouco aqui sobre as migrações elas sempre foram muito comuns ao longo da humanidade. A gente chama de migração ou movimento migratório o deslocamento de pessoas de um local para o outro. Quando uma pessoa sai de um local para o outro, essa pessoa ela é um emigrante no local de onde ela saiu. Já no local para onde ela migrou, ela é considerada um imigrante. Então, por exemplo, um brasileiro que sai aqui do Brasil e vai para Portugal, aqui no Brasil ele é considerado um emigrante e lá em Portugal ele é considerado um imigrante, tá? Então, há essa denominação quando se fala de migrações. Uma migração ela pode ser interna, quando uma pessoa se desloca dentro do seu próprio país, por exemplo, vai de uma cidade aqui do Brasil para outra cidade, viver em outra cidade, ou ela pode ser externa ou internacional, quando ela se desloca de um país para o outro, tá, gente? Então, há essas classificações aí quando se fala de migração. E as migrações elas podem ser provocadas por diversas causas. A busca de emprego e melhores condições de renda, que é a principal causa das migrações, conflitos e guerras que ocorrem, conflitos internos em países, guerras entre países, os desastres naturais como furacões, enchentes, terremotos, secas, também ocasionam constantemente grandes movimentos migratórios, né? E os movimentos migratórios, como eu falei para vocês, eles sempre fizeram parte da humanidade. Segundo os historiadores, os primeiros movimentos migratórios provavelmente teriam acontecido há cerca de 60 mil anos atrás, quando o Homo sapiens se deslocou da África para outras partes do mundo, primeiramente para a Ásia, depois para a Europa, e da Ásia muitos se deslocaram para a América e contribuíram para o povoamento da América. Então é um movimento que sempre foi muito comum no decorrer da humanidade, e justamente esses deslocamentos e que levaram à ocupação dos territórios na Terra, à formação dessa diversidade cultural no planeta, né? Bom, as migrações ao longo da história,
elas tiveram três grandes fluxos migratórios, tá? Elas se dividem em três grandes fluxos migratórios. O primeiro, que foi até o século XIX, e aí compreende desde lá a pré-história, a migração dos primeiros povos, dos primeiros Homo sapiens, até mais ou menos a fase da expansão marítima europeia. Inclusive nessa fase, até o século XIX, as grandes migrações ocorreram de povos europeus para a África, para a Ásia, principalmente para a América, durante a colonização europeia, durante o período da expansão marítima europeia, tá, gente? Aí nós temos os fluxos migratórios do século XIX até o início do século XX. Durante esse período aí, muitos europeus também deixaram o seu continente e vieram principalmente para a América, em especial para os Estados Unidos, tá? Mas aí já foi depois da expansão marítima europeia, essa fase, tá? E os fluxos migratórios contemporâneos, que ocorrem nos dias atuais, que se dá principalmente de pessoas de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos, principalmente para os Estados Unidos, para o continente europeu, tá? Que são os continentes mais ricos do mundo. Bom, e hoje também um tipo de deslocamento que vem se tornando muito comum no mundo é o de refugiados e os deslocados internos. E é um tipo de deslocamento que vem gerando muita preocupação para os governos dos países do mundo todo, tá? Porque o aumento do número de refugiados, ele aumentou bastante nas últimas décadas, de deslocados internos. O refugiado é aquela pessoa que sai do seu país motivado principalmente por guerras, conflitos no seu país. Aí ele deixa o seu país e vai para outro país. O deslocado interno é aquele que também está fugindo de guerras, de conflitos que ocorrem no seu país, mas ele se desloca dentro do seu próprio país, tá? E como hoje nós estamos tendo um aumento dos conflitos e das guerras no mundo, o caso da Síria, a guerra da Síria, muitas guerras no continente africano, esses refugiados deslocados internos, eles vêm aumentando. E eles enfrentam muitos desafios, né, para deixar no seu país. O primeiro desafio é deixar o seu país, para o caso dos refugiados. Para os deslocados internos, é evitar as perseguições, as mortes. E os refugiados ainda enfrentam o problema de se adaptar para o local onde vão, conseguir emprego. Vejam o caso, por exemplo, dos venezuelanos que vieram em massa para o Brasil. São refugiados que vêm enfrentando muitos problemas no Brasil para conseguir emprego, para se adaptar. Então, não é nada fácil. Aqui a gente tem um mapa com os principais locais de onde partem refugiados e deslocados internos, tá? Então a gente pode ver aqui, quanto maior o círculo, maior a quantidade de deslocados internos e refugiados, tá? Então, esse mapa aqui retrata bem essa situação. E vale ressaltar também, gente, que qualquer que seja o movimento migratório, os imigrantes eles vão enfrentar muitos problemas. Então, uma pessoa que sai de um país e vai para o outro, ela vai ter problemas na incorporação dos hábitos desse local, né? Se adaptar aos costumes de uma nova cultura, ter que aprender a nova língua para onde vai ter que enfrentar os problemas burocráticos para conquistar os direitos de ficar naquele local, de se tornar um cidadão daquele local, então não é fácil, tá? Então eu destaquei aqui também a questão dos brasileiros no mundo. Até o início do século XX, vale ressaltar que o Brasil era um país que recebia muitos imigrantes, né? Recebeu muitos imigrantes, especialmente europeus, italianos, alemães, holandeses, mas também asiáticos, especialmente japoneses e libaneses, tá? Agora, atualmente, o Brasil é um país de onde saem muito mais pessoas do que entram, porque o Brasil vem enfrentando nos últimos anos crises econômicas, aumento da violência, muitas pessoas buscam outros países para conquistarem melhores condições de vida. E a maioria dos brasileiros se desloca para a Europa e para os Estados Unidos, tá, gente? Há milhares de brasileiros vivendo hoje em países da Europa e também nos Estados Unidos. Aqui a gente tem um mapa só para finalizar, com os locais onde há mais brasileiros, tá, no exterior. Tá? E aí vocês podem ter uma visão melhor para onde os brasileiros vão, né, quando se deslocam aí pelo planeta.
Bom, era isso, gente. Espero que tenha ajudado. Leiam as páginas do livro que eu determinei, né? Resolvam a atividade e quando acabarem, me enviem de volta. Um grande abraço a todos, se cuidem. Nos encontramos na próxima aula.